irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler. Pelas redes sociais. Que Deus, nesta noite, possa falar profundamente a sua alma, o seu coração. Que você possa, nesta noite, desfrutar dessa bendita palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, leremos a partir do verso 1. Esperar que os irmãos possam encontrar. Paulo, escreve aos Romanos. Diz assim, a bendita, maravilhosa palavra de Deus. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Podemos nos assentar. Eu queria falar já início dessa mensagem, e essa mensagem nessa noite é: transformai-vos. O Evangelho não te aceita como você é. O Evangelho te aceita como você está. Amém, meus irmãos? Pastor, me explica isso. Você vem como você está, mas o Evangelho, ele transforma a sua vida. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus. O Evangelho, ele veio para transformar a nossa vida. Um homem, ele estava para evangelizar os índios, e naquele dia ele estava com um dilema no seu coração. Ele não sabia o que até mesmo estava acontecendo na vida dele. Ele estava pregando e muitas vidas estavam se salvando, mas dentro dele ele dizia: quem poderá me salvar? Quem pode me salvar? Quem poderá transformar a minha vida? E esse dilema varreu aquele coração daquele homem naquela tarde, sentado na praça em Londres. E ali, aquele homem, ele colocou diante do Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa tarde. Eu preciso que o Senhor realmente confirme essa tão grande salvação. E de repente, o homem passa pregando Paulo, Romanos, capítulo 1, verso 17. O justo viverá da fé, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, com aquela mensagem, varreu o coração daquele homem, e aquele homem começou a entender que Deus podia transformar a vida dele. E a palavra diz que a graça invadiu o coração daquele homem, e ele viu seus pecados sendo perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você nesta noite entrou aqui, e essa palavra que falou a Paulo, essa palavra que falou com John Wesley, essa palavra vai falar com você aqui nesta noite. O justo viverá pela fé, e a graça entrará no seu coração, e os seus pecados, eles vão ser perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, ele levou a palavra do Senhor. E ali na Inglaterra, a palavra diz que houve um grande avivamento, e muitas vidas salvaram e aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem sabe nessa noite essa graça que visitou John Wesley,
ela pode nessa noite varrer e visitar a sua vida aqui nessa noite, confirmando no seu coração este grande avivamento, que o justo, ele vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Abacuque estava orando ao Senhor. E Abacuque, ele começa a ter uma visão. Deus dá a Abacuque uma visão, que Babilônia ia invadir Jerusalém. E ali, Jerusalém ia ser destruída. Mas Abacuque, de repente, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que não haja boi nos pastos, mas eu me alegrarei na tua salvação. Abacuque está dizendo: não é porque eu estou vivendo agora uma luta, não é porque eu estou vivendo agora um momento difícil, mas o justo vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou neste culto, você está nos assistindo pelas redes sociais. Não é porque tudo está bem, não é porque o campo está cheio de alimentos. Talvez você está passando por luta, você está passando por prova, mas a sua alegria não está em circunstâncias, a sua alegria está no Senhor, o Deus da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o justo viverá da fé. Não, as circunstâncias, ela não abate o justo, porque o justo vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço uma senhora, há 40 anos, e ela viveu quantas guerras, quantas lutas, hein? Mas ela entendeu o que Abacuque entendeu, ela entendeu o que John Wesley entendeu: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é as lutas que tiraram a alegria dessa irmã, mas ela hoje continua glorificando e dizendo: o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, nós temos que compreender essa tão grande salvação. Nós temos que compreender o quanto o Senhor, Ele ama nossas vidas. E o amor de Deus, Ele veio para transformar a minha vida e a sua vida. Paulo, que escreve essa carta, e digo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus tem compaixão de você. Compaixão aqui quer dizer misericórdia. O Deus que nos conhece, o Deus que está aqui nesta noite, e eu sinto a presença aqui dele nesta noite, esse Deus tem misericórdia de nós. O maior sentimento de alguém por outra pessoa se chama misericórdia. Isaías, ele chega a dizer que a misericórdia é comparado como o útero de uma mulher. Uma mulher, quando ela tem um filho, aquilo é algo mais íntimo que ela pode ter, uma relação mais íntima que ela pode ter, é gerar um filho, sim ou não? Mães, assim Deus, na sua intimidade com você, porque a misericórdia, ela é gerada dentro de Deus. A misericórdia, ela alcança a minha vida e a sua vida. O Senhor está dizendo assim: eu sinto que você sente, aquilo que é mais íntimo seu, é que Deus sente por você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que essa graça te alcançou, porque Deus, Ele tem misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Rogo-vos, por isso Ele está dizendo: rogo-vos, com o sentimento mais íntimo que você possa imaginar, que a minha misericórdia vai alcançar você. E essa misericórdia, essa graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente na vida de Paulo. Paulo, a palavra diz que era um homem perseguidor, um homem sanguinário. Ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia aqueles que tinham entregado as suas vidas a Cristo.
E Paulo, a palavra fala que ele tinha pegado cartas ao caminho de Damasco. Ele encontrou a misericórdia na sua vida. Alguém tinha marcado um encontro com Paulo naquele dia. Nesta noite, aquele que marcou um encontro com Paulo, ele está aqui nesta noite para marcar um encontro com você aqui neste culto. E a palavra diz que quando Paulo vai a caminho de Damasco, a graça maravilhosa do Senhor o cercou e jogou ele na terra, no chão, porque a graça te coloca no lugar devido. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. A graça me colocou no lugar que eu deveria estar, e essa graça nesta noite que alcançou Paulo, ela está te alcançando aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para transformar a sua vida, para dizer a você, Ele veio. Você está do jeito que você está, mas você não vai ficar, porque Ele vai transformar a sua vida. E eu creio que nesta noite, os que estão aqui, os que estão nos assistindo, serão transformados por essa graça maravilhosa. E a palavra diz, aquele que agora perseguia a igreja, agora ele ia ser perseguido por amor. E Paulo foi perseguido. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, Paulo foi chamado de tagarela, Paulo enfrentou feras, e a palavra diz que ele tinha uma convicção. E sabe qual era a convicção de Paulo? O Senhor preparou a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E aqueles que são convictos dessa salvação, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Paulo era convicto, e agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E este mesmo Jesus está aqui nesta noite, dizendo a você, a cada um que está aqui nesta noite, eu tenho preparado uma coroa para você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo não tinha dúvida, a convicção de Paulo era, eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não tinha dúvida, por isso que Paulo estava pronto a morrer. Paulo estava pronto a entregar a sua vida por aquele que um dia entregou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, por causa de mim e por causa de você. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhosa graça. Essa graça é algo que com palavras nós não podemos expressar o quanto ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque quem merecia estar naquela cruz, quem merecia morrer no Calvário, quem merecia padecer naquela cruz, era eu, era você. Mas essa graça, ela pegou o meu lugar, o meu pecado. Essa graça pegou a minha dívida, a sua conta. E a sua conta era impagável, mas o glorioso oh, maravilhosa graça, ela me salvou, ela me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, me explica melhor essa graça. Adão, quando ele pecou, a palavra diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um santo, não há um justo na terra. Ninguém poderia fazer algo para que você pudesse alcançar salvação. E a palavra nos fala que a partir de Adão, todos pecaram. Eu quero aqui dar um exemplo para você compreender o que aconteceu com o homem. João, o que aconteceu com o homem? Você já observou, né? As pessoas mais antigas aqui, né? Nós lembramos aqui da avó Tetê, né? Ela tinha uma forma de fazer bolo. E essa forma alguma vez caiu no chão.
ela amassa, não amassa? Ela fica deformada, mas ela continua fazendo bolo. Põe a massa lá dentro e vai fazendo o bolo, Vanderlúcio. Mas quando os bolos saem, ele sai perfeito? Sai ou não? Ele sai com defeito. E essa forma é passada da mãe para a filha, da filha para a neta, e o bolo vai saindo defeituoso, deformado. Assim era a minha vida, a sua vida. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você estava na luz, você estava no Éden, você estava na presença de Deus, mas ao cair do homem, a queda do homem, isso afastou o homem, e ali a imagem do homem, que é a imagem de Deus, ela ficou deformada. Mas eu tenho uma notícia boa para você que está aqui neste culto nesta noite. Você que está aqui nesta noite, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Aí veio o segundo Adão, segundo Paulo. Esse Adão santo, esse Adão perfeito, esse Adão, ele não tinha culpa, mas ele veio para morrer no Calvário. E o que aconteceu, pastor? Este segundo Adão, perfeito, santo, e ele tinha que ser sacrifício vivo. Ele veio a essa terra, ele pisou nessa terra, ele padeceu humilhação, ele foi naquela cruz, ele caminhou aquele caminho que levou a ele aquele lugar para ser sacrificado. Ele passou tudo isso para que a minha vida, você pudesse novamente ser uma forma perfeita. A partir que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, agora a forma, ela está perfeita. Como assim, pastor? Você agora é imagem e semelhança de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa noite. Você agora saiu das trevas e agora Ele te levou para a maravilhosa luz, igreja. Você estava em trevas, mas quando Jesus morreu naquela cruz, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, agora Ele tirou das trevas e agora você está na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, isso não é mérito nosso. E quando isso aconteceu, agora você que está aqui nesta noite, você que aceitou Jesus, você que agora está nessa luz, você agora que anda no caminho, você agora pode entrar no Santo dos Santos. Você agora pode entrar na presença de Deus. Você agora pode ter comunhão com Deus. Agora você é amigo de Deus. Por quê? Por aquilo que eu fiz? Não. Por aquilo que Ele fez por você, querido. É este Jesus que nós estamos falando aqui nessa noite. É por aquilo que Ele fez que agora você tem acesso novamente à eternidade. Quem está entendendo aqui, diga amém. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Agora você pode andar com Ele. Agora você pode ter comunhão com Ele, porque o sangue de Jesus purificou os seus pecados. Você foi santificado, você foi justificado. E agora você vai andar em luz. E agora você vai andar com o Espírito Santo que está dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você se torna novamente aquilo que Deus te fez para viver em comunhão plena com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que a paz excede toda a nossa compreensão. Agora você tem a paz que só Deus pode dar. Que paz é essa, pastor? Estou na tormenta, estou na luta, estou na prova, estou doente, estou enfermo, mas eu sinto paz. Por quê? Porque Ele está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque o mundo está numa crise moral, não é porque o mundo está numa crise financeira. A paz que eu tenho é porque Ele está assentado no trono e Ele rege todas as coisas. Quem crê nisso, dá glória a Deus.
A minha paz é porque Ele é soberano. Ele é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele controla o céu, Ele controla a terra, Ele controla os oceanos, Ele controla a chuva. É este Deus que eu estou falando aqui nesta noite, meu irmão. Por que você tem paz? Porque Ele está no governo de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Você sabia disso? Deus está no controle de tudo. Eu hoje deitei ontem e levantei hoje. Sabe por quê? Porque o Deus que está no trono, reinando, o Deus soberano, Ele me deu vida nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje está dando glória aqui porque Deus, Ele te deu vida. Então, e essa paz, pastor? Essa paz não é porque tudo vai bem, é porque Ele está no controle da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus está no controle da minha vida, todas as coisas vão cooperar para o bem de quem ama a Deus, meu irmão. Por que está aí com medo? Por que está tremendo? É Deus que está cuidando de você, meu irmão. É Deus. E Ele veio, aquele que era o Verbo, Ele veio e habitou em nossas vidas. E aqui diz assim, Paulo diz do dilema: quem me livrará? Quem pode me livrar? Mas pastor, o que Paulo quis dizer? Paulo está dizendo: miserável criatura eu sou. Quem me livrará? Quem me livrará do pecado? Quem me livrará da prostituição? Quem me livrará do vício? Quem pode te livrar nessa noite está aqui, e Ele está aqui para libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso você está aqui nessa noite. Quem pode te livrar é o leão da tribo de Judá, querido. É Ele que me livrou do pecado, é Ele que me livrou da morte, é Ele que vai te livrar nesta noite, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me livrará deste homem? Quem me livrará dessa carne? Mas Jesus, o meu Salvador, é Ele que me livra de todas as coisas. Tentação, ela não vem só para o jovem, ela não vem só para o adolescente, ela não respeita idade, ela não respeita pastor, ela não respeita carteira de diácono, carteira de membro, ela vem para todo mundo. Mas eu tenho uma notícia para você: aquele que te gerou novamente, Ele vai te livrar do pecado. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu não faço mais, sabe por quê? Porque Ele habita dentro de mim. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, Ele deixou um recado para mim antes de subir ao céu. Sabe qual foi esse recado? Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito, o Consolador, o outro, a mesma essência, o mesmo poder, o libertador. Por isso, eu agora posso dizer, já não vivo eu, mas é Ele que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele gerou em mim uma nova vida, Ele gerou em mim uma vida liberta, uma vida salva. E eu tenho certeza agora, se Ele voltar hoje, se esse culto for o último culto, eu vou estar com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu vim aqui pregar, não é que você ensaiou durante a semana para vir aqui cantar. Entendeu, cantor? Sabe por quê você vai subir? Porque Ele morreu naquela cruz por você, querido. É por isso. Não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, meu Deus. Justificados pela graça de Deus. Meus irmãos, Isaías estava no lixão. E ele olha, e quando ele vê naquele lixão trapos imundos, no meio daquele lixão, trapos sujos. Não tem criança aqui não, estão lá dentro, né? Sabe o que eram esses trapos?
estava nesse lixão, o Senhor estava mostrando a Isaías: esse trapo é a natureza do homem, é a sua natureza, é a minha natureza. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos santificou. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Eu era sujo, eu era impuro, mas o seu sangue, a sua morte me libertou, meu irmão. Por isso, meus irmãos, Paulo diz: sede santos, porque Jesus é santo. Meus irmãos, sem santificação, ninguém verá a Deus. Você agora, através do Espírito Santo, todos os dias, você vai se santificando. Todos os dias, você vai tornando a forma de Deus. Todos os dias, você vai tornando a forma do reino de Deus na sua vida. Por isso, nesta noite, a palavra é: transformai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Ele é sacrifício vivo. Quando Deus pediu Isaque para levar ele para ser sacrificado, olhe, preste bem atenção, meus irmãos. Deus pede somente aquilo que Ele dá. Deus não pede aquilo que Ele não deu. Amém, meus irmãos? Deus só pede aquilo que é dele, aquilo que serve para o propósito dele. Pastor, por que Deus não pediu Ismael? Porque Ismael não foi ele que deu. Ismael foi Abraão juntamente com a escrava, mas Isaque não. Isaque era o filho da promessa. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus tem um propósito para você. E eu quero dizer para você: não pense que você veio aqui para receber. A gente tem essa mania, né? Eu vim no culto só para receber. Mas quem conhece o Evangelho veio para doar. Quem está entendendo aqui essa noite? Quem tem o verdadeiro Evangelho, ele não veio para receber, ele veio para doar. Amém, meus irmãos? Deus exigiu aquilo que Ele tinha dado, porque Isaque era o filho da promessa. E a palavra diz que ele chegou. E quando ele levantou o cutelo para imolar Isaque, bradou-se uma voz do alto: não faça isso. O cordeiro está ali, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o sacrifício tinha que ser o que mesmo que eu disse? O sacrifício tinha que ser morto ou vivo? Vivo, né? Tinha que ser o que também? Santo. O único sacrifício que agradaria a Deus era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele era o sacrifício vivo, mas Ele era o que, meus irmãos? Santo, santo. E a palavra, aonde nós podemos confirmar isso na palavra? Eu não consegui dormir, porque matamos sangue inocente. Essa noite, eu quero dizer algo. Porque Ele agora te tornou santo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, Penina tinha 10 filhos. Deus não pediu os 10 filhos de Penina. Ana estava no culto em Siló, um culto como esse aqui nessa noite. Talvez pouca gente, mas Ana estava assim, né? Tem irmã que é assim, né? Senhor, me dá. Senhor, me concede. Senhor, abre a porta. Senhor, me dá uma bênção. E nada de Deus dar aquilo que Ana estava pedindo. Aí Ana veio ao culto novamente em Siló. Senhor, me dá meu filho. Senhor, abre a porta. Você conhece a irmã assim? Né, Adriano? Todo dia
está aqui pedindo ao Senhor, né? Mas houve um culto em Siló, minha irmã, que Deus ouviu Ana. Amém? Ana entendeu algo importantíssimo. Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me der, eu te devolvo. Nesta noite, aprenda. O você para Deus, você tem que dar, você tem que se doar. Quando você fizer isso, Deus vai dar aquilo que você está pedindo. Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa noite. Para encerrarmos essa noite, essa mensagem, nós temos que fazer segundo o padrão de Deus, não segundo o nosso padrão. Porque quando nós fazemos segundo a nossa vontade, Deus não recebe. Segundo a nossa motivação, Deus não vai receber. E nós temos isso e aprendido isso na palavra do Senhor. Davi tinha por motivação, era rei. Davi tinha exército. Davi tinha palácio. Davi tinha presença de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas Davi resolve fazer conforme ele quer, minha irmã. Pega, boa intenção, hein? Pega a arca. Davi não tinha má intenção não, hein? Porque a arca representava a presença de Deus. Mas Davi quer inovar. Davi quer fazer diferente. O evangelho, ele não muda. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Se pregar outro evangelho, pode ser um anjo. É anátema. O evangelho não muda, meu irmão. O evangelho é o mesmo. Pastor, eu estou querendo agora mudar a Bíblia, né? Porque ela ficou muito para trás. Meu irmão, essa palavra é imutável, é inerrável. Ela não precisa de mudança. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, querido. Não queira inovação, porque Deus continua sendo Deus, querido. Mas a gente quer inovação, né? Vamos inovar para encher a igreja. Hoje, a verdade, ela é relativa. Ela é relativa. Menino, né? Pode usar calcinha apertada. Pode namorar menino. Meu irmão, a palavra não mudou. Deus fez macho e fêmea. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Essa palavra não muda. Ela é a mesma hoje, amanhã e será eternamente, querido. Não queira inovar. Chega em casa, né, filhos, não é bem assim a palavra de Deus, não. É assim sim. Ela continua a mesma. Ela não mudou. E a graça é mais perigosa que a lei. Sabe por quê? Porque a lei, quando o homem não obedecia, o juízo chegava em seguida. A graça, ela espera. E muitas vezes as pessoas confundem essa espera de Deus para que o juízo aconteça e ele brinca com Deus. Cuidado, hein? Você que está brincando com Deus aqui nesta noite, hein, querido? Cuidado. Porque essa palavra não muda. E Davi vai dançando. Todo mundo glorificando. Mas agora, a arca, ela está na carros novos. Intenção boa, hein? Carro de boi novinho. E todo mundo glorificando, todo mundo cultuando. Glória a Deus, Deus está recebendo. De qualquer maneira Deus recebe. Não, se não tiver propósito, Deus não recebe a sua adoração, meu irmão. Você precisa nessa noite consertar algumas coisas. Porque a graça, ela te dá tempo, mas o juízo virá. Deus é amor, mas Ele também é juízo, meu irmão. Não brinque com Deus. E a palavra diz, ninguém zomba de Deus. O juízo vai chegar sobre todos. O juízo de Deus vai chegar. E Davi está lá, achando que Deus está agradando pela sua inovação. De repente, na eira, os bois tropeçam. E na eira de Acon não tem pedra, não tem pau. Sabe o que Deus está fazendo? Colocando o pé. E o boi tropeça e cai. E Deus está dizendo, não estou recebendo. Quebrou princípios, quebrou propósito. Eu não estou nesse negócio.
Volta lá, Davi. Coloca a arca nos ombros dos levitas. Aí sim, eu vou se fazer presente nesta noite. Eu creio que você que está aqui nesta noite, você está colocando a arca nos ombros do levita, querido. Fazendo como Deus quer, fazendo como Ele te falou. E você vai ser vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Toda vez que você fizer conforme Deus quer, Deus vai te abençoar de uma forma maravilhosa. E diz assim para encerrarmos nessa noite: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz isso aqui, como você está prestando culto a Deus? Passou o meu culto, é no domingo. O meu culto é na quarta-feira. O seu culto é quando, hein? Você presta culto a Deus quando? Você sabe? Quem pode me responder aqui? É só aqui na igreja você presta culto? Como é que você presta culto, querido? Em casa, no livre, no trabalho, o culto racional que Paulo está dizendo é todo lugar você presta culto. Sabe como você presta culto? Quando você deve e paga. Sabe como você presta culto? Você é casado e honra a sua mulher te honra. Sabe como você presta culto? Você anda e as pessoas dizem: este realmente foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Você presta culto quando Ele vive dentro de você e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, querido? Culto você presta em todo lugar. Você é o culto vivo de Deus, querido. Não é estar nesse templo, não. Não é estar nessas paredes, não. Culto é quando você realmente agora, você respira Deus, você glorifica o nome dEle, você exalta o nome dEle. Aonde você está, as pessoas olham para você e dizem assim: ali vai um novo criatura, ali vai um nascido, ali vai um homem cheio de Deus, ali vai uma mulher cheia do poder de Deus. Você está prestando culto a Deus, meu amado. Talvez a palavra é dura, né? Mas você precisa ser transformado. Deus está falando aqui nessa noite aqui: rogo-vos. É hoje, agora. Você não pode viver um evangelho de brincadeira. Você não pode viver uma religião. Você tem que viver Cristo. Você tem que respirar Cristo. Você tem que adorar Cristo. Você tem que ser como Ele é, meu irmão. Você precisa viver uma vida plena com Deus. E Pedro, ele diz assim: você que é transformado, você não volta mais para o lixo. Você que é transformado, você não tem mais compromisso com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Você não toma forma mais deste mundo. Você agora é uma forma perfeita de Deus, querido. E Pedro diz assim: você pega uma porquinha e dá um banho nela, né? Leva lá no pet, né? Ela fica cheirosinha, né? A porquinha, né? Coloca um lacinho, coloca dentro de casa, toda limpinha. Aí quando a porquinha solta, o que essa porquinha faz, hein? Ela vai para a sujeira. Você pega o cachorro, né? Dá um banhozinho nele, ele fica cheirosinho, chega em casa e tá até o ambiente da casa até muda, né? Um cheirinho bom. Mas quando esse cachorro vomita, bonitinho, né? Tem o quê? Qual a raça aí de um cachorro aí? Bonitinho, fala aí pra mim. Yorkshire, né? É bonitinho, né? Quando ele vomita, sabe o que ele faz? Ele come o próprio vômito. Sabe o que Pedro está dizendo? Aquele que foi transformado não volta mais para a sujeira. Aquele que foi transformado
não come mais o vômito. Então nessa noite, meu irmão, se ainda você não foi transformado pelo poder deste evangelho, hoje é dia, hoje é tempo, para que você possa viver em santidade, para que você possa viver uma vida realmente remida e lavada no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite e que essa palavra possa mudar a sua vida aqui nessa noite.